Hoje nós vamos falar desse Salmo 88 e a mensagem que tem por tema as dores de Emã. Emã é o sujeito que escreveu esse salmo. Os salmos eram orações cantadas pelo povo de Deus. E algumas dessas orações foram compostas em períodos de dificuldade, dores, tristezas. Quem nunca sentiu tristeza na alma? Quem nunca sentiu uma dor na alma? E Emã era um desses sujeitos. Ele fazia parte do louvor no templo. Ele era um dos levitas. Ele era um dos encarregados da ministração do louvor, que o louvor sempre teve uma grande importância no culto a Deus, desde lá do Antigo Testamento, no templo, e antes disso o louvor sempre exerceu uma função primordial no culto ao Senhor. E Emã era um desses encarregados de dirigir o louvor. No Salmo 88, que é considerado o salmo mais triste da Bíblia. Por que o salmo mais triste da Bíblia? Porque nós temos na Bíblia vários outros salmos tristes. Só que todos terminam com uma nota de esperança. O salmo muitas vezes começa triste, com notas de lamento, mas no fim termina com uma expressão de esperança. Já o Salmo 88 não, ele começa triste e termina com uma nota triste, falando sobre trevas. Acompanhe aí comigo, Salmo 88. Ó Senhor Deus que me salva, a Ti clamo dia e noite, que a minha oração chegue diante de Ti. Inclina os Teus ouvidos ao meu clamor. Tenho sofrido tanto que a minha vida está à beira da sepultura. Sou contado entre os que descem a cova. Sou como um homem que já não tem forças. Fui colocado junto aos mortos. Sou como os cadáveres que jazem no túmulo, dos quais já não te lembras, pois foram tirados de tua mão. Puseste-me na mais profunda cova, na escuridão das profundezas. Tua ira pesa sobre mim, com todas as tuas ondas me afligiste. Afastaste de mim os meus melhores amigos, e me tornaste repugnante para eles. Estou como um preso que não pode fugir. Minhas vistas já estão fracas de tristeza. A Ti, Senhor, clamo cada dia. A Ti ergo as minhas mãos. Acaso mostras as Tuas maravilhas aos mortos? Acaso os mortos se levantam e Te louvam? Será que o Teu amor é anunciado no túmulo? E a Tua fidelidade no abismo da morte? Acaso são conhecidas as Tuas maravilhas na região das trevas? E os Teus feitos de justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, a Ti clamo por socorro. Já de manhã minha oração chega à Tua presença. Por que, Senhor, me rejeitas e escondes de mim o Teu rosto? Desde moço tenho sofrido e ando perto da morte. Os Teus terrores levaram-me ao desespero. Sobre mim se abateu a Tua ira. Os pavores que me causas me destruíram. Cercam-me o dia todo como uma inundação. Envolve-me por completo. Tiraste de mim os meus amigos e os meus companheiros. As trevas são a minha única companhia. Senhor Deus, nós queremos a Ti agradecer-te, Pai, pela Tua palavra que sempre nos consola, sempre nos conforta, pela Tua palavra, Senhor, que nos faz ver que nós somos gente,
Como é bom saber, Pai, que servos teus no passado passaram muitas vezes pelas mesmas crises, dificuldades, tormentos da alma, passaram pelas mesmas provações, passaram pelos mesmos dilemas. Assim nós nos sentimos gente, Pai, que nós vemos que eles eram gente como a gente. E se eles obtiveram vitórias, se tu ouviu orações, atendeu orações, tirou da cova, tirou da sepultura, levantou, reergueu, assim é com as nossas vidas, Pai. Mesmo quando os problemas vêm para querer nos atolar, mesmo quando as dificuldades vêm para querer nos cercar, mesmo quando nós não vislumbramos, ó Pai, esperanças, Tu assim, ó Pai, fazes como Tu fizeste na vida de muitos outros no passado. E nesta noite, Pai, toda alma que entrou aqui com uma dor, com uma aflição, com peso, com angústia, Pai, possa sair restaurado, possa sair revigorado, revigorada, Pai, sabendo que Tu és o mesmo que foi ontem, Tu és hoje, será eternamente. Tu não mudou e nem nunca mudará, não há sombra alguma de variação em Ti, Senhor. E Tu és o Deus que está sempre pronto a ouvir, está sempre perto de nós. Tu és o Deus que nunca nos abandona, Pai. Nessa certeza nós Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Que salmo triste, hein? Quando a gente olha um salmo desse, escrito por um homem de Deus, Emã, servo usado no louvor, na ministração do louvor, nós nos sentimos gente, não é verdade? Porque se os heróis da Bíblia, os heróis da fé, tiveram momentos assim, porque nós não podemos ter também? Mas não só foi Emã que se sentiu, como vocês leram aí, ele fala constantemente em cova, ele fala constantemente em sepultura. É o salmo da depressão, é o salmo da angústia, é o salmo da cova. Parece que ele está atolado em problemas, parece que ele está cercado de dificuldades. Mas na verdade, queridos, quando a gente se sente assim, o que está faltando é mudar a nossa ótica, a nossa forma de ver as coisas. Nós temos duas maneiras de ver as coisas, certo? Certa vez, havia 2 enfermos internados num quarto de hospital. E um ficava próximo da janela, e o leito do outro ficava na outra parede. E aquele enfermo que estava deitado no seu leito, bem próximo à janela, ele ficava o dia todo. Olha que pássaro lindo eu estou vendo na janela, olha que paisagem, hoje o dia está bem ensolarado. Ele ficava contando para o outro, porque o outro não podia ver a janela. E ele ficava o dia todo. Querido, meu companheiro, hoje o dia está bem ensolarado, o céu estava azul, sem nuvens, estou vendo passarinhos ali voando pela janela, estou vendo as folhas das árvores balançando. Está linda a paisagem hoje, você precisava ver, todo dia. Ele ficava ali relatando o que ele via na janela, para o outro que ficava na outra parede. Aconteceu que depois de alguns dias, aquele que ficava na janela morreu. E o outro da outra parede pediu para que o colocassem ali naquele leito, porque ele também queria ver aquela paisagem que o outro via. E foi colocado. Só que, para a surpresa dele, ele olhou pela janela, o que ele via? Só parede. Não tinha paisagem nenhuma. Era só um paredão do hospital, um paredão cinza. E ele percebeu que nós
é que fazemos a nossa paisagem. Nós é que determinamos aquilo que nós queremos ver. O doente que estava deitado ali naquele leito, ele via, ele procurava imaginar uma linda paisagem, árvores, flores, pássaros, céu azul, sol irradiante, mesmo que não tinha aquilo. Ele se recusava a ver só palha de cinza. E assim é conosco. Nós podemos optar aquilo que nós queremos ver. E muitas vezes nós olhamos para o lado sombrio da vida. Emã, ele estava olhando só o lado sombrio, só a cova, a sepultura, o buraco, só a escuridão. E ele termina sem esperança. Ele começa o salmo, escreveu o salmo sem esperança e termina sem esperança, falando em trevas. Algum problema muito sério que esse homem estava passando. Ou talvez deixando-se levar pelas ondas que muitas vezes querem nos afogar. É horrível, né? Alguém já quase morreu afogado? Você quer? Eu já. Você quer respirar? E só vem água. Deve ser uma das mortes mais terríveis. É que elas lembraram quando eu fui tentar surfar. Que eu vivi desesperado, com as águas encobrindo. Mas é uma coisa terrível. Você quer respirar, e quanto mais você desespera, mais você quer puxar o ar não vem. É terrível. Você sente como que as ondas estivessem te encobrindo. E assim se sentia Emã. Senhor, olha, eu estou como um homem que as águas me cobrem, as ondas vêm sobre mim. Parece até que eu já estou colocado junto aos mortos. Parece que eu sou contado como os que descem a cova. Sabe por que ele fala isso? Olha, versículo 4 ele diz: sou contado entre os que descem a cova. Sou como um homem que já não tem força. Fui colocado junto aos mortos. Sou como os cadáveres que jazem no túmulo. Que coisa. No tempo que Emã escreveu esse salmo, havia muitas guerras. E sabe o que eles faziam com um soldado ferido na guerra? Como não dava tempo de socorrer aqueles que caíam na batalha, eles pegavam aqueles soldados feridos e já jogavam, vivo mesmo, em cima de outros corpos mortos, ou até mesmo dentro de uma vala aberta para sepultar os mortos, porque não dava tempo de socorrer. O soldado ferido era abandonado ali no campo da batalha. Por isso tem aquela música, soldado ferido, né? Há muitos que sofrem, né? Então, eles jogavam o soldado ferido na batalha ali, no meio dos mortos. O cara nem estava morto ainda. E era jogado, ele ficava olhando: por favor, meus companheiros, não me abandonem aqui. Eu ainda estou vivo, estou respirando. Mas já estava contado entre os mortos. A morte dele era uma questão de tempo. Então não havia nada o que fazer. O cara estava lá com uma flecha enfincada no peito, dificuldade de respirar, não conseguia andar. Se outros prestassem socorro a ele, também ia morrer, porque os adversários vinham no encalço. Tinha que abandonar o soldado ferido. E Emã está se sentindo assim, como que um soldado ferido na batalha, abandonado no meio dos mortos, pé na cova, no bico do corvo, né? Pronto para morrer. Está vendo a morte, mas ainda está se debatendo, ainda está querendo lutar para sobreviver. Mas o importante é saber, queridos, que mesmo quando nós estamos em períodos assim de tristeza, de angústia, depressão, é importante saber que os grandes heróis da fé no passado, homens de Deus, também passaram por momentos assim.
novidade. Não se sinta diferente quando você passar por momentos de tristeza. Não se sinta diferente. Não sinta que você está em pecado, que é porque Deus te abandonou, que é porque você fez alguma coisa errada. Não. Às vezes a vida está certinha. Você está tudo bem, está andando direitinho, mas vem a tristeza. Por exemplo, Elias chegou numa depressão tão profunda que ele pediu para si a morte. Elias estava em pecado? Não, pelo contrário. Ele havia acabado de ganhar uma batalha contra os falsos profetas, havia se desgastado espiritualmente, agora ele estava fraco, deprimido, e ele pede para si a morte. Moisés, no Salmo 90, olha o que Moisés fala no Salmo 90. Olha. Versículo 7 do Salmo 90, Moisés fala assim: somos consumidos pela tua ira, aterrorizados pelo teu furor, conhece as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos. À luz da tua presença, todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio, os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Não se preocupa não, porque hoje a expectativa de vida aumentou. Tempos atrás, ainda hoje nós estávamos discutindo lá na classe, que algumas leis mais antigas foram escritas pensando exatamente no tempo que os homens duravam menos, a humanidade durava menos. Aí nós estávamos comentando, eu sou mais velho da classe. A classe toda só tem jovens, né? Entre os 20 e 25 anos. E na minha idade só tem, eu sou mais velho, e entre os 35 a 40 tem mais ou menos umas 3 pessoas, e eu acima dos 50. Aí a gente estava comentando, né? Que há tempos atrás, lá pelos anos 40, né? Quem fazia 50 anos, 60 anos já era pé na cova. Hoje não. Hoje a expectativa de vida aumentou. Então hoje é normal chegar a 90, 100, passar de 100. Mas antigamente não, a expectativa de vida era menos. Moisés, ele diz assim: os anos da nossa vida chegam a 70, hoje passa. Ou a 80, para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis, cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Né? Em outra tradução diz que a nossa vida chega a 70, às vezes a 80, mas passou dos 80 é canseira e enfado. Moisés já estava se sentindo velho. Ele estava dizendo: olha, a vida é uma canseira, a vida é um enfado, a vida é enfadonha. Mas não deve ser assim não. Se eu chegar nessa idade, eu quero chegar com alegria, com disposição, como eu falei. Não quero ser daqueles velhinhos que só falam em doença, que só falam em remédio, que só falam em dor. Apesar, né, que com 50, olha, hoje a Sandra estava falando, mas que está tudo gênio, que está tudo ficado. É que com a mudança do tempo eu já começo a sentir dores na perna, dor no joelho e dor na junta, problema de junta, sabe? Hora de juntar tudo e mas, aí eu falo, não, isso aí é teatro, isso aí não é nada, não, isso aí é exagero meu, né? Eu não quero ficar falando, estou com dor aqui, gemer tudo bem, mas ficar, eu preciso tomar aquele remédio, aquele outro, que dor, não sei o que. Mas às vezes escapa, né? Quando dobra o joelho, quando levanta, quando senta. Mas eu procuro dizer, não, isso não é nada, isso aí é normal. Mas veja bem, Moisés então estava se sentindo cansado, Moisés estava se sentindo como que a vida é enfadonha, a vida é uma tristeza, mas a gente não deve olhar essa ótica. Lembre-se,
Olhe sempre pela janela, mesmo que você veja a parede cinzenta, veja as árvores, veja as flores, veja os pássaros, veja o céu azul, porque a vida não consiste só nisso. Davi, olha, que é um sujeito para mostrar mais depressão do que Davi. Davi é o rei. Ele era rei de Israel, rei da depressão, rei da tristeza, rei de tudo. Ele é o que escreveu mais salmos. E como ele chora, como ele se lamenta nos salmos, como que ele fala de tristeza. Mas ao mesmo tempo, a maioria dos salmos, ou quase todos, terminam com uma nota de esperança. Você não vê Davi terminando o salmo sem esperança. Você vê sempre uma nota de alegria e esperança no final. Poderíamos ainda falar de Jó, que também achou melhor não ter nascido. Poderíamos falar de Paulo. Olha, Paulo, o grande servo de Deus, trabalhou muito, fez muitas viagens missionárias, pregou para tanta gente. Olha o que ele fala. Ele fala na segunda carta que ele escreveu aos Coríntios, capítulo 12. Olha o que Paulo fala. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Em outras traduções, para me esbofetear. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Olha só que interessante. Paulo, ele tinha um problema. Ninguém sabe qual era o problema de Paulo. Ele simplesmente denomina esse problema como um espinho na carne. O que é esse espinho na carne? Não foi revelado. Ninguém sabe. Os maiores teólogos, eles debatem acerca dessa questão. Uns falam que Paulo tinha uma doença que ele não conseguia se curar. Ele orava para as pessoas eram curadas, até mortos ressuscitavam, e ele tinha um problema que ele não conseguia resolver. Uns falam que era uma doença. Outros falam que talvez é porque Paulo sofria de solidão, e na solidão ele era atormentado. Não se sabe. Era um espinho. Espinho, ele chama de espinho porque era um tormento para ele. Era um problema que o atormentava, que o perturbava. Talvez já não foi revelado de propósito, para que eu e você nos identifiquemos com Paulo. Eu lembro que desde a minha juventude, quando eu me converti, quando eu tinha meus dilemas, meus problemas, até minhas tentações, que ainda tenho, todo mundo tem, eu ficava pensando assim: acho que Paulo tinha um problema igual o meu. Aí eu me consolava. Bom, se Paulo, que era Paulo, tinha um problema igual ao meu, normal. Então eu me identificava com esse espinho. E era bom, né, a gente não sabia que espinho na carne de Paulo era uma coisa que incomodava, que perturbava, que ele já tinha orado a Deus para tirar. Era uma coisa chata. E eu, quando tinha meus grilos, problemas, né, ficava pensando: talvez era esse problema que Paulo tinha. Quem sabe? Então, estou igual. Deus é tão bom, né, que até isso ele faz. Ele impede que uma revelação seja dada. Paulo podia ter aberto a boca: meu problema é esse, é uma doença, pronto. Mas Paulo não fala. Ele só fala que é algo que quando vinha era como se levasse uma bofetada. E aquela bofetada que ele levava falava: fica quietinho aí. Não se exalta não. Fica aí no seu lugar. Você é um servo de Deus, tem recebido muitas revelações de Deus. Deus tem te exaltado. Mas fica aí no seu lugar. Não se exalta não, fica aí.
Ó, isso é para te mostrar que você não presta, isso é para te mostrar que você é um nada, isso é para te mostrar que você é gente como qualquer gente, isso é para te mostrar que você é humano. Era mais ou menos isso o espinho na carne que Paulo tinha, porque ele tinha tido revelações. Olha, no capítulo 12, ele fala de uma visão que ele teve, ó, é necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Aí ele fala, conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Ele não fala que é ele, mas é ele. Ele fala, eu conheço um homem que há 14 anos atrás foi arrebatado até o terceiro céu. Você sabe que existe 3 céus, né? O primeiro é esse que a gente vê a olho nu. Então as estrelas, sol, os cometas, galáxias. O segundo céu, você não vê a olho nu. Você pode até ver com telescópio que chama? Telescópio. Você pode ver se você estiver numa nave espacial andando por lá. É o segundo céu. Mas o terceiro céu, nem com nave espacial, nem com luneta, telescópio, nada, nem com satélite. O terceiro céu é a habitação de Deus. Lá a gente não tem acesso. Não tem 7 céus, não. Tem uma revista que é Sétimo Céu, né? Ainda tem essa porcaria? Sétimo Céu? Tem? Eu lembro que minhas irmãs viam a revista Sétimo Céu há muito tempo atrás. Era só fofoca, novela, essas coisas. Sétimo céu. Mas aí todo mundo pensava que existia 7 céus, não, mas 3 céus. E Paulo foi levado até esse terceiro céu. E ó, ele viu coisas inefáveis, coisas que ele nem sabe como ele foi levado lá, se foi no corpo, fora do corpo, se foi uma visão, um arrebatamento, ele não sabe. Ele sabe que foi arrebatado no paraíso, ouviu coisas invisíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. E ó, o cara ter uma visão dessa e não se gloriar é difícil, hein? Então, para que ele ficasse humilde, não se exaltasse, Deus permitiu sobre ele um espinho na carne, um incômodo, uma perturbação, que era como se Satanás viesse, ó, pum, esbofeteasse ele, e ele ficava ali decaído. Aí Deus estava falando, isso é para você se manter aí, olha, nível. Mantenha aí na posição, nada de se exaltar, fique aí quietinho. Então, eu creio que isso com certeza levava Paulo a se abater, mas era permissão de Deus. Alguém já ouviu falar de Spurgeon? Guilherme, que está estudando teologia, já ouviu falar de Spurgeon? Sim. Spurgeon, um grande pregador do século... aí conhece. Um dos grandes pregadores eu creio que foi do século XVIII, XIX. Século XVIII, XIX. Charles Spurgeon. Até hoje, os seus sermões publicados são usados na vida de muitas pessoas. Charles Spurgeon. Eu fiquei sabendo que muitas vezes, para ele pregar, ele precisava ser arrastado pelos diáconos da igreja. Os diáconos arrastavam e levavam até o púlpito. Tamanha era a depressão que ele sentia, sem força, acabando. Os diáconos pegavam ele e arrastavam ele para o púlpito. Vai, você tem que pregar, vai lá, mesmo que você está sem força, mesmo que você está com coragem. E ali ele pregava e Deus usava. Então, momentos de abatimento, depressão, tristeza, é normal na vida de qualquer pessoa. Agora, o que nós precisamos fazer nesses momentos? Que parece que o céu se fecha, parece que tudo se escurece, parece que sua vida está descendo a cova, parece que você só vê tormenta, parece que você só vê buraco, só vê tristeza, depressão, desilusão. Em primeiro lugar, saber que homens de Deus também passaram por isso, mulheres de Deus também passaram por isso, e nós também passamos. Em segundo lugar, Deus permite esses momentos na nossa vida para que a gente nunca venha pensar que o céu é aqui. Já pensou se fosse tudo sempre bom com a gente, tudo sempre bem? A gente ia querer ficar aqui, para que céu? Não é verdade?
Mas esses dilemas, problemas, tristezas, depressões, coisas que não dão certo, vêm na nossa vida para a gente saber que o céu não é aqui. E que a gente não deve se acomodar com as coisas dessa terra. O céu não é aqui. A gente tem que sempre ser lembrado. E essas coisas vêm para nos lembrar. O céu não é aqui não. Tem um lugar melhor para nós. Senão a gente ia se habituar. Se tudo fosse bom, bem, não houvesse problemas, dificuldades, a gente ia querer ficar aqui. Para que céu? E em terceiro lugar, muitas vezes esses problemas, dificuldades vêm na nossa vida para que a gente saiba que nós nunca devemos deixar de orar. Emã passou por esses problemas, essas dificuldades, mas o que ele faz no salmo inteiro? Ele ora. O salmo já é uma oração. E aí ele começa: Senhor, ó Deus que me salva, a Ti eu clamo dia e noite. Ele clamava dia e noite. Então está aí, ó. Temos que clamar, orar, pedir: Senhor, estou aqui. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me ajuda nessa questão, me ajuda nesse problema, me ajuda nessa dificuldade. Senhor, estou dependendo de Ti. Ele clamava dia e noite. E ele fala: Senhor, que a minha oração chegue diante de Ti. Inclina os Teus ouvidos ao meu clamor. E ele não para de orar. Versículo 9, ele continua falando: olha, a Ti eu clamo cada dia, a Ti eu ergo as minhas mãos. Se ele, orando, clamando, já estava nessa situação, imagine se não orasse. Ele estaria como? Já teria morrido. Aí no versículo 3 ele fala novamente: mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro. Já de manhã a minha oração chega à Tua presença. E mesmo assim ele se sentia rejeitado. Senhor, por que Tu me rejeitas? Por que escondes de mim o Teu rosto? A depressão, a tristeza profunda, a angústia, faz a gente ver coisas que não existem. Deus jamais rejeita alguém. Deus jamais se esquece de alguém. Mas Emã estava se sentindo assim. A depressão, a tristeza, a angústia, ela distorce a nossa visão. Nós vemos coisas que não existem. E nisso a gente acaba achando que até Deus nos desamparou. Que até Deus nos abandonou. Deus não desampara, Deus não abandona. Deus não se esquece de nós jamais. Jamais, jamais. Então, olha, isso aqui era a impressão dele. Aí ele fala: olha, desde moço tenho sofrido e ando perto da morte. Dá a impressão que ele nunca sentiu alegria na vida, mas será que não? Ele fala: desde moço tenho sofrido. Aí no versículo 16, parece que ele quer culpar Deus. Senhor, sobre mim se abateu a Tua ira. Os pavores que me causas me destruíram. Ele está falando que é Deus que está irado com ele. Que esses pavores é Deus que está colocando sobre ele. Normal, né? Quando a pessoa está passando por um problema, é culpar Deus. Mas nessa noite, olha, se você estiver com raiva de Deus, perdoe Deus. Muitas vezes estamos com raiva de Deus, porque atribuímos a Ele os nossos problemas. Se perdemos alguém: olha Deus, Tu é culpado porque Tu me levou àquela pessoa. Ó Deus, Tu é culpado porque Tu permitiu aquela doença. Ó Deus, Tu é culpado porque Tu não fez daquela outra forma. Ó Deus, Tu é culpado por isso, Tu é culpado por aquilo. Sendo que tudo na nossa vida tem um propósito. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelos seus decretos. Com essa história daquele caçador que ele amava uma caça, gostava de caçar, e um dia um tigre comeu uma da sua perna. O tigre devorou um pedaço da perna dele, teve que amputar um pedaço da perna.
E ele passou a viver triste, triste, triste. Agora ele era um caçador e tinha que viver ali com uma perna amputada. Mesmo assim ele continuava caçando. E um dia ele foi caçar perto de onde vivia uma tribo de indígenas. E aqueles indígenas faziam sacrifício humano. E pegaram ele para sacrifício. O caldeirão já estava ali esquentando fogo. Eles já estavam fazendo aquelas danças em volta do caldeirão. Iam colocar ele para sacrificar os seus deuses. Quando iam jogar ele no caldeirão, perceberam que ele não tinha uma das pernas. E imediatamente o chefe da tribo gritou: não, esse não! O meu Deus não aceita sacrifício defeituoso. Tire ele daqui, que ele não pode ser sacrificado. Conclusão? O fato dele não ter a perna salvou a vida dele. E assim é na nossa vida. Quando Deus permite um infortúnio, uma coisa desagradável, é para algum bem. Talvez aquilo que nós estamos perdendo hoje vai nos livrar de algum mal, ou iria nos livrar de algum mal lá na frente. A perda de hoje é o ganho de amanhã. A situação desagradável de hoje é o seu bem no futuro. Sabe lá por que Deus tirou isso, por que Deus permitiu isso, por que Deus fez assim? Mas sempre é para o nosso bem. Porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelos seus decretos. Portanto, queridos, nunca devemos culpar a Deus, nunca devemos atribuir a Deus culpa alguma. E se você está com raiva de Deus, sente raiva de Deus, hoje é o dia de perdoar a Deus. Como se Deus fosse errado, mas a gente atribui a Ele o erro, e aí ficamos com raiva. Mas temos que perdoar, mesmo sabendo que Ele não errou, Ele nunca erra. Mas tire do seu coração esse sentimento, essa revolta, esse negócio de culpar a Deus. A palavra de Deus diz: de que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Se sofremos, é porque ou não confiamos, ou nos deixamos nos levar pelas circunstâncias da vida, ou porque erramos mesmo, falhamos, mas a culpa está em nós. Ou porque não fizemos nada mesmo, mas estamos sofrendo injustamente. Mas Deus não tem culpa. Deus jamais tem culpa. Eu quero orar com você. Quero que você, falando com Deus agora, expresse a Ele aquilo que você está sentindo aí na alma. Se você estiver com raiva dele, fala com raiva mesmo. Eu acho que tu não devia fazer desse jeito, daquele outro jeito, mas quero pedir perdão, porque eu sei que a falha não está em ti, mas está em mim. Quero, Senhor Deus, expor o que eu estou sentindo, minhas tristezas, minhas dores, minhas angústias da alma. Se eu estou me sentindo como com Quemã, esse que escreveu o Salmo, lançado na cova, lançado em cima da sepultura, junto aos cadáveres dos mortos, sem estar morto. Eu quero nessa noite me reerguer, Senhor. Eu quero nessa noite me levantar. Eu quero nessa noite, Pai, me sentir forte. Eu quero nessa noite espantar da minha vida toda a tristeza, depressão, angústia, solidão. Eu quero novamente me reerguer. Eu quero olhar para a janela, não quero ver parede cinzenta, eu quero ver o céu azul, o sol brilhando, os pássaros cantando, as árvores bailando ao vento. Eu quero lembrar daquilo que me pode trazer esperança, que as tuas misericórdias,
As tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias se renovam na nossa vida a cada manhã. Grande é a sua fidelidade, Senhor. Grande é a sua fidelidade, Senhor. Por isso eu quero me lembrar, recordar aquilo que me pode trazer esperança. Esperança. Eu não quero só ver o lado sombrio da vida, como Emã viu. Eu quero ver a esperança, contemplar a esperança, achar a esperança perdida no meio das trevas. Senhor, faz esse milagre na minha vida. Faz esse milagre. Faz esse milagre. quando estamos em momentos assim. Porque em momentos assim se ouve muitas vozes. Se ouve a voz do inimigo. O inimigo diz: olha, não tem esperança.
olha, você está assim porque você fez isso, você fez aquilo, você não é amado, não é amada, não é querido, não é querida de Deus, Deus está contra ti, você está morto, não tem esperança, não tem força, não tem jeito, não tem saída. O inimigo fala. As circunstâncias também falam, pessoas podem falar. Mas o importante é ouvir a voz de Deus. O que Deus está falando? O que a palavra dele está dizendo? A palavra dele está dizendo que você é mais que vencedor. Você é mais que vencedor. A palavra de Deus está dizendo que Deus, Ele vai ouvir tua oração. Já ouviu tua oração? Você tem que crer. Deus está dizendo que você jamais vai ser esquecido, abandonado. Sim. Ouça a voz de Deus nesses momentos. Deus nesse momento fala contigo: não te deixei, não te deixarei, não te abandonei, não te abandonarei jamais. Você é mais que vencedor. Eu sempre serei fiel. Você tudo pode naquele que te fortalece. Agora permanecem a fé, a esperança, o amor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ouça a voz de Deus nesses momentos e receba a vitória na sua vida, receba a esperança, o aumento da fé, a graça, o amor, o consolo de Deus. Receba isso na sua vida em nome de Jesus. Receba a cura da alma, receba a cura do corpo, receba a cura física, emocional, espiritual. Saia daqui nessa noite restaurado, restaurada pelo poder de Deus. Eu profetizo na sua vida renovação de força, eu profetizo na sua vida esperança, eu profetizo na sua vida o vigor espiritual, a renovação da águia, a renovação das forças. Eu declaro sobre a tua vida que você é mais do que vencedor, é campeão, vencedor, vitorioso de Deus. Nenhum mal jamais te atingirá, praga alguma chegará à sua casa, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos para que te guardem em todo momento, em todo momento. Podem 1000 cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu jamais serás atingido, porque o Senhor prometeu que será fiel a você até o fim. O Senhor prometeu que a bondade e a misericórdia dele te seguirão todos os dias da sua vida. Que ainda que você venha passar pelo vale escuro, ainda que você tenha que passar pelas águas, pelo meio do fogo, as águas não te submergirão, as chamas não te queimarão, porque o Senhor Deus está contigo. Ele é a tua sombra, a tua direita, a tua esquerda. Ele vai à tua retaguarda, Ele vai à tua dianteira. Ele nunca jamais te abandonará. E Ele te diz: eu te amo, meu filho, eu te amo, minha filha. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Receba essas promessas na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém por isso? Amém. Domingo, eu quero estar falando tanto no primeiro como no segundo culto. Esse domingo passado aqui, o Luciano falou no primeiro, eu falei no segundo. No próximo eu quero falar nos dois, porque Deus tem dado uma palavra sobre como ouvir a voz de Deus. Eu sei que muita gente pergunta: mas como é que Deus fala? A gente vê as coisas e fala: Deus falou comigo, Deus falou comigo. Deus já falou com você? Deus já falou. Você sabe ouvir a voz de Deus? Então, domingo eu quero trazer esse tema. Deus tem colocado no meu coração: como ouvir a voz de Deus. Como saber quando é Deus que fala? Como ter esse discernimento? Que isso é importante na nossa vida. Vocês viram aqui, irmã, ouvir muitas vozes. A gente ouve vozes quando estamos passando por esses momentos. Até quando estamos alegres, sempre ouvimos vozes, normal. Agora, saber ouvir a voz de Deus
É diferente, então nós precisamos aprender. Então, não falte domingo, chame as pessoas, convide, tá? Então, você sabe ouvir a voz de Deus? Vai lá na igreja domingo, o pastor vai falar sobre como ouvir a voz de Deus. É interessante. Eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa. Mesmo que você já saiba, sempre tem alguma coisinha que Deus quer acrescentar. E Deus tem colocado muitas coisas legais para a gente trazer no domingo, tá bom? Então, domingo, às 18 e às 20 horas, não perca, tá bom? Escolha um horário, os dois, e venha.